25 armas em um compartimento oculto do carro em que elas viajavam. Jogos Paralímpicos iniciam nesta terça-feira. Serão 13 dias em que atletas de todo o mundo disputarão medalhas em 22 modalidades. A 44ª Expo Inter conta com 4.057 animais inscritos. A Secretaria da Agricultura fechou os números de animais rústicos inscritos para a Expo Inter 2021. E um dos maiores assaltantes de Banco do Estado está fora das grades. Considerado pelas autoridades como de alta periculosidade, ele agora cumpre pena com uso de tornozeleira eletrônica. Agora são 12:11, esses foram os destaques do Jornal de hoje e você confere a previsão do tempo. Olá, ouvintes da Rádio Acústica FM. Ao longo desta terça-feira, a formação de um novo ciclone extratropical mantém o tempo bastante instável e com previsão de chuva moderada a forte sobre a região da Costa Doce gaúcha. Atenção, pois a chuva acontece a qualquer hora do dia, acompanhada por acumulados bastante elevados e rajadas de vento que podem alcançar a marca dos 50 km por hora. Por conta dos volumes de chuva mais altos, atenção também para o risco de transtornos, como alagamentos e queda de árvores. Em relação às temperaturas, elas seguem amenas e a máxima prevista para hoje é de 17 graus em Camaquã. Ao longo da quarta e também na próxima quinta-feira, o tempo instável ainda continua, tem previsão de chuva moderada a forte sobre toda a região e as temperaturas não sobem muito no período da tarde. Na sexta-feira, o tempo firme volta a predominar e o dia começa com temperaturas abaixo dos 5 graus. Doris Palma, da Somar Meteorologia, para a Rádio Acústica FM. Obrigada, Doris. Agora são 12:13 e nós vamos começar o bloco policial de hoje. Na noite desta segunda-feira, a Polícia Rodoviária Federal prendeu 2 mulheres transportando 25 pistolas argentinas, com 50 carregadores próprios e 2 carregadores de AK-47, escondidos em uma adaptação oculta no banco traseiro de um Honda City. A ação ocorreu em Lajeado, na BR-386, e contou com a participação do Serviço de Inteligência da PRF. Em atividade de combate ao crime, os policiais rodoviários federais abordaram então um Honda City em que viajavam 2 mulheres sem antecedentes criminais. A motorista de 24 anos e a passageira de 27 anos, ambas moradoras de Foz do Iguaçu, afirmaram aos policiais que viajavam para Porto Alegre, onde pretendiam abrir uma filial de empresa de empréstimos em que trabalhavam. Em vistoria no interior do automóvel, os PRFs identificaram um compartimento sob o banco traseiro, onde encontraram 25 pistolas calibre 9mm da marca argentina Bersa, com numeração suprimida, 50 carregadores de 9mm e 2 carregadores .762, utilizados em fuzis AK-47. As mulheres disseram que não sabiam da existência das armas no carro. Elas foram presas em flagrante e encaminhadas à Polícia Federal em Santa Cruz do Sul, com as armas e os carregadores, além do veículo apreendido. E o Dr. Sandro de Matos Dias é ortopedista e traumatologista. É especialista membro da Sociedade Brasileira de Traumatologia e Ortopedia e atende aqui em Camaquã, em consultório localizado na Avenida Presidente Vargas, número 953. E o início da noite desta segunda-feira foi marcado pela colisão entre uma Saveiro de cor vermelha e uma carroça em Camaquã. O acidente ocorreu por volta das 19 horas no quilômetro 399 da BR-116. Os 2 veículos seguiam no sentido capital e interior quando, ao passarem pela ponte do Arroio Duro, acabaram se envolvendo no acidente. Houve danos materiais nos 2 veículos, mas segundo a Polícia Rodoviária Federal, ninguém se feriu. O local não possui acostamento e também não possui iluminação, o que, segundo testemunhas, contribuiu para que a carroça não fosse visualizada pela condutora da Saveiro. Além disso, chovia forte no momento do acidente. O cavalo também não ficou ferido. Houve lentidão do trânsito durante o atendimento da ocorrência, principalmente pelos destroços dos 2 veículos. E agora o Laboratório Albuquerque conta com um novo serviço: ultrassom e ecografia. Ligue e agende o seu exame pelo WhatsApp no 980 19 3175 ou pelo telefone no 3671
2987. E a primeira vara criminal de Torres concedeu liberdade aos filhos do ex-policial morto por policiais militares em Torres. O repórter Ayrton Lemos traz as informações direto da capital. Boa tarde, Ayrton. Boa tarde, Camila. Fábio Zorteia e Lucas Zorteia, filhos do ex-policial rodoviário federal morto por policiais militares em Torres, tiveram a liberdade concedida pela primeira vara criminal da comarca da cidade. A magistrada Angélica Weber Goldschmidt emitiu a decisão nesta terça-feira. Com a medida, Luca, que estava detido na delegacia da Polícia Civil de Torres, conseguiu acompanhar o velório do pai. O sepultamento estava previsto para ocorrer 10 da manhã, mas foi postergado para que ele conseguisse se despedir do pai. O irmão de Luca, que tem o mesmo nome do pai morto na ocorrência, Fábio, foi baleado em uma das pernas e segue internado no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes. O corpo do policial rodoviário federal aposentado Fábio Zorteia, de 59 anos, chegou no começo da manhã desta terça-feira à Capela Mortuária Santa Cruz, no bairro Igra Norte, em Torres, no litoral norte. O velório começou às 7 da manhã. O translado do corpo vai ocorrer até o cemitério do Campo Bonito, que fica próximo do local. Agora, às 1h30 da tarde, vai haver uma coletiva da Polícia Civil sobre o caso. Mas antes, Camila, o vice-governador e secretário de Segurança Pública do Estado, Ranolfo Vieira Júnior, se manifestou sobre o caso. Vamos ouvi-lo. Inicialmente, eu quero lamentar o fato e me solidarizar com os familiares e amigos do PRF Zorteia. Quero também me solidarizar com a instituição Polícia Rodoviária Federal. Os fatos falam por si só. A boa técnica não recomenda abordagens deste tipo, mas é importante salientar que as investigações já estão em andamento, tanto por parte da Brigada Militar quanto da Polícia Civil. Vamos apurar esse fato de maneira isenta. Os 5 policiais militares já foram afastados de suas funções e não podemos julgar a Brigada Militar por esse fato isolado. A brigada que trabalha com muita qualificação no atendimento a todos nós, gaúchos e gaúchas. Camila, a gente segue acompanhando esse caso. A 1h30 tem essa coletiva, como eu havia falado, e palavras bem firmes, né, do vice-governador e secretário de Segurança sobre a conduta dos policiais e falando sobre o afastamento desses 5 policiais envolvidos na morte do Fábio Zorteia. A gente segue acompanhando os desdobramentos desse caso ao longo da tarde. Qualquer informação a gente chama da programação da Acústica, Camila. Tá certo, Ayrton. Obrigada pelas informações por enquanto e uma boa tarde de trabalho para vocês. Obrigada. E você sabia que o câncer de pele ocorre principalmente em áreas do corpo que são mais expostas ao sol, como rosto e orelhas, por exemplo? Então, ao perceber qualquer sintoma, procure um especialista. A doutora Beatriz Ribeiro Barbosa atende em consultório localizado na rua Cristóvão Gomes de Andrade, número 501. E considerado um dos maiores assaltantes de banco do estado, o alemão foi solto recentemente pela Justiça. Ele foi preso pela última vez em 27 de junho deste ano. O homem é considerado de alta periculosidade pelas autoridades gaúchas. Ele agora irá cumprir pena com uso de tornozeleira eletrônica. Alemão teria participado do resgate de um preso em 2005 na cidade de Montenegro. Na época, um agente penitenciário foi morto. O preso recebeu progressão de regime, mesmo possuindo condenações que juntas vão até 2042. E a Polícia Civil cumpre 7 mandados de prisão preventiva e 9 de busca contra um grupo que aplicava golpe de nudes no Rio Grande do Sul. Os criminosos usavam roteiro escrito à mão para extorquir as vítimas por telefone. E a repórter Nádia Martins traz as informações direto de Porto Alegre. Boa tarde, Nádia. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos os ouvintes da Acústica FM. A Polícia Civil, em conjunto com a Brigada Militar, realizou mais uma operação na manhã desta terça-feira contra suspeitos de aplicar o golpe dos nudes no Rio Grande do Sul.
O crime é realizado de dentro das cadeias. Os criminosos usavam um roteiro entre os detentos que explicava como abordar e extorquir as vítimas. 65 agentes cumpriram 16 ordens judiciais em 5 cidades gaúchas, incluindo 3 casas prisionais. O responsável pela investigação é o titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Informáticos do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, delegado André Anicete. De acordo com o delegado, é chamado golpe dos nudes quando uma pessoa finge ser uma adolescente e mantém contato com homens mais velhos para trocar fotos íntimas, simulando depois acionar pais e a polícia para exigir dinheiro com o objetivo de não expor a situação. O delegado dá detalhes da Operação Alfarrábio. Vamos ouvir o delegado. Então, André Lobonicê, delegado de polícia, titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Informáticos e Defraudações aqui do DEIC, Polícia Civil. Então, na manhã de hoje, a gente deflagrou a Operação Alfarrábio, que foi responsável, né, pelo cumprimento de 15 ordens judiciais, sendo 7 mandados de prisão preventiva e 8 mandados de busca. Esses mandados foram cumpridos nas cidades de Viamão, Alvorada Canoas, né, e na própria cidade de Charqueadas, onde foi a origem das investigações. As investigações contaram com a colaboração da Brigada Militar, né, através da Penitenciária Estadual de Jacuí, onde eles estão lá fazendo um trabalho. Ela surgiu a operação a partir de anotações, né, que foram apreendidas em diversas celas lá da penitenciária, foram analisadas essas anotações, e dessas anotações a gente conseguiu identificar diversos indivíduos, né, que praticam esse tipo de crime no sistema prisional. Então a gente fez a representação ao Poder Judiciário, né, que entendeu que esses criminosos estão praticando crimes, são responsáveis, e culminou com o deferimento dessas medidas que a gente acabou cumprindo na data de hoje. E hoje foram cumpridos, então, 6 mandados de prisão e todos os mandados de busca, né, ficando apenas um indivíduo que não foi localizado, relacionado a essa investigação do golpe dos nudes. Bom, o golpe dos nudes, né, ele consiste, na verdade, num perfil falso, né, que os criminosos fazem de mulheres. Essas mulheres passam a adicionar alguns homens na própria rede social, começam a conversar com eles, né, como se estivessem num relacionamento. Depois esse contato é feito via WhatsApp, quando passam já a enviar imagens de mulheres nuas. Sempre por trás, na maioria, existe um homem, não uma mulher, né, que está fazendo esse contato. Essas vítimas acabam também passando imagens deles, né? E aí entra a figura de um familiar, por exemplo, da vítima, solicitando um valor para suposto tratamento psicológico dessa menina, e depois entra a figura de um policial civil cobrando um valor para que esse inquérito, essa investigação do suposto crime de pedofilia não vá adiante. Então, muitas vítimas acabam pagando, né, e acabam fomentando esse tipo de crime que tem bastante incidência em casas prisionais aqui do Estado. Como o delegado responsável pela operação disse, são 7 mandados de prisão preventiva e 9 de busca. A operação contabiliza 30 policiais civis e 35 militares. 3 suspeitos são detentos de Charqueadas, na região carbonífera. 3 da Penitenciária Estadual do Jacuí, de onde eram feitas as ligações para as vítimas, e 1 da Colônia Penal Agrícola. O Major Fabiano Dornelles, diretor da Penitenciária de Jacuí, segunda maior casa prisional do estado, dá detalhes da operação. Sou o Major Fabiano Dornelles, diretor da Penitenciária Estadual do Jacuí, PEJ, a segunda maior casa prisional do estado, que é administrada pela Brigada Militar. Vemos aqui em apoio à Polícia Civil, que está desenvolvendo uma grande operação de combate a esse delito, que é o golpe dos nudes, em que a sociedade está sendo vítima e está, em consequência disso,
evoluindo e enriquecendo o mundo do crime. Esses são relatos que nós temos dos próprios presos, né? Isso é importante nós divulgarmos para a sociedade, porque eles nos informam do que está ocorrendo, né? E eles dizem que a grande quantidade de vítimas, realmente, é subnotificado esse número, né? Porque as vítimas se mantêm, eles se mantêm o anonimato, eles não divulgam e não denunciam o delito quando observados e antes mesmo de concretizar o depósito desses valores, e com isso as polícias ficam sem saber a real quantidade. Mas os próprios presos dizem que o valor é muito alto e com isso eles estão migrando de delitos, né? Passando de um delito que eles se expõem mais para um delito que eles se expõem menos, que é esse tipo. E além disso, a exposição do criminoso é muito menor, né? Porque através desse delito do nudes, ele não se expõe, né? E com isso a autoria é muito mais complicada de ser concretizada, né? Mas só não é um crime perfeito por ações destas que a Polícia Civil desenvolveu hoje com o nosso apoio e vem desenvolvendo ao longo dos últimos tempos, né? Então, parabenizar aí toda a Polícia Civil, a Brigada Militar, em nome do comando da instituição que eu falo, que é o Coronel Fioli e o Coronel Santa Rosa. Parabenizo todas as instituições que trabalham nesse sentido, e é importante a divulgação para que a sociedade evite, né, ser vítima desse delito que está enriquecendo o crime de um modo geral. Sou o Major Fabiano Dornelles. Estamos contigo, Nádia. De acordo com o delegado responsável pela operação, entre os materiais apreendidos, chamou a atenção dos investigadores os cadernos de anotações que os detentos usavam, com roteiro escrito à mão em 2 folhas de caderno. No roteiro havia indicações a serem seguidas de como abordar uma vítima no momento da ligação telefônica e nas trocas de mensagens, como se fossem um adolescente e um homem mais velho, ou seja, o golpista e a vítima. O delegado também ressalta que ainda está apurando o número total de vítimas e que só será possível ter a certeza após a quebra do sigilo bancário dos investigados. A investigação continua e os crimes apurados na Operação Alfarrábio são extorsão e associação criminosa. As vítimas podem entrar em contato com o DEIC pelos seguintes números: 0800 510 2828 ou 51984440606. Tá certo, Nádia. A gente fica aguardando então mais informações sobre essa operação. Muito obrigada e um bom trabalho para ti. Muito obrigada, uma boa tarde a todos. Até mais. Até mais. E uma tentativa de assalto deixou 2 pessoas baleadas nesta terça-feira na Galeria Central, no calçadão de Pelotas. Guarnições da Brigada Militar estiveram no local e prestaram atendimento aos 2 feridos, que foram levados para o pronto-socorro municipal e passam bem. 2 dos 3 criminosos foram presos e encaminhados à delegacia de pronto atendimento. Um ainda está foragido. Na galeria aconteceu muita agitação e busca por informações, além de solidariedade às vítimas. Uma pessoa publicou em um grupo que entrou em uma loja e pediu para os atendentes fecharem a porta. As informações então dão conta de que a Guarda Municipal também manteve apoio às buscas pelos criminosos e está ajudando a Brigada Militar a encontrar o foragido. A tentativa de assalto foi em uma joalheria e, segundo informações, foi coordenada por 2 homens e uma mulher, que saíram atirando no local. Os feridos são o síndico da galeria e também um popular que passava no momento da ação. Agora são 12:30, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Hora certa, lojaspompeia.com. É fácil ser fashion. 12:29. Temporada Casa Fashion Pompeia. Cama, mesa e banho em 8 vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Compre na loja, no site ou no app. E aproveite! Pompeia. É fácil ser fashion.
Olá, eu sou a Melisa, professora dos cursos técnicos do Senac Camaquã. Você quer uma formação técnica com foco na prática e que prepare para o mercado de trabalho? Então, faça o curso técnico em administração do Senac e comece a mudar a sua vida. As matrículas estão abertas. Estude em uma instituição com qualidade reconhecida nacionalmente. Acesse senacrs.com.br/Camaquã e matricule-se já. Ligue 36710363. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Qualidade, variedade e preço baixo tem no Roxo Centro de Compras. Linguiça suína Excelsior, o quilo, R$16,49. Petit Suíce LG Bob Esponja, 320 gramas, R$4,29. Nata Languiru, 300 gramas, R$5,69. Ofertas válidas até quarta-feira, dia 25 de agosto, no Roxo Centro de Compras. Aproveite! Faltou gás? Canaã Água e Gás vai até você. Ligou, pediu, chegou. 3671-4866. É rápido, é fácil, é Canaã Água e Gás. Ligue agora mesmo. 3671-4866. Das 7h30 da manhã às 22 horas, de domingo a domingo, até mesmo nos feriados. Canaã Água e Gás, em Camaquã, na rua João Ventura Centeno, 795, no bairro Vila Nova. Canaã Água e Gás. Ligou, pediu, chegou. Ó o gás! 3671-4866. O sol brilhou no horizonte e com ele nasceu a segunda fase do Parque Colina. Localizado em ponto alto, o Parque Colina oferece uma linda vista da cidade e toda a infraestrutura necessária para proporcionar qualidade de vida para você e sua família. Fale com um dos corretores ou acesse metaimóveis.com.br. Meta Imóveis, realizando sonhos. Rua Luísa Maranich, 810, em Camaquã. Ou ligue 51-3671-4511. Somente no Brasil, 185 mil novos casos de câncer de pele são diagnosticados a cada ano. O câncer de pele ocorre principalmente em áreas do corpo que são mais expostas ao sol, como o rosto e orelhas. Ao perceber qualquer sintoma, procure um especialista. Diagnóstico e tratamento. Doutora Beatriz Barbosa é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Cirurgia Dermatológica. Em Camaquã, Rua Cristóvão Gomes de Andrade, 501. Fone 51-3671-3226. Já fez a vacina da Covid? Quer saber se ficou imunizado? O Laboratório Albuquerque oferece o exame de anticorpos que vai indicar se você ficou imunizado com a vacina ou teve exposição ao vírus. Teste para Covid com preço especial no mês de agosto e setembro. Agende seus exames pelo telefone 51-3671-2987 ou WhatsApp 9-8019-3175. Laboratório Albuquerque, há mais de 40 anos servindo aos camaquenses. Rede Prioridade 10 chegou em Camaquã e região. Loja de departamento popular com mais de 100 mil itens e preço máximo de R$14. Confecção masculina, feminina, infantil, calçados, moda íntima, maquiagem, cama, mesa, banho, decoração, ferragens, pets, brinquedos e muito mais. Rede Prioridade 10, com espaço kids e estacionamento próprio. Preços populares, toda loja com preço máximo de R$14. Na Rua Marechal Floriano 756, Antiga Cedro. Real Expurgo Desinsetizadora. Atendimento especializado no controle de pragas urbanas e cereais, atuando na limpeza e desinfecção de reservatórios de água potável. A Real Expurgo trabalha a sanitização de ambientes, desentupimento de ralos, pias e calhas. Equipe treinada, qualificada e corpo técnico responsável pelas atividades. BR-116, quilômetro 395, Distrito Industrial de Camaquã. Fone 999847043 ou 3671-4342. A Sulpar te espera com ofertas especiais sempre. Na Sulpar você compra bem e economiza. Confira. Jarra elétrica inox, R$ 89,00. Lâmpada LED 6 watts, só R$ 5,90. Assento sanitário almofadado por R$ 59,00. E copo de vidro jogo com 6, apenas R$ 14,00. E para preparar as suas receitas, na Sulpar tem panela de pressão de 4,5 litros por R$ 59,00. Siga a loja Sulpar nas redes sociais.
O seu começo de tarde na Acústica tem mais informação. Jornal da Acústica, de segunda a sexta ao meio-dia. Oferecimento Lojas Pompeia. É fácil ser fashion. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, dermatologista. Camaquanet, seu provedor de internet. Doutor Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. E Meta Imóveis, realizando sonhos. 12:34, estamos de volta com o Jornal da Acústica desta terça-feira. E prossegue hoje a vacinação contra a Covid-19 para toda a população adulta aqui em Camaquã. A aplicação segue sendo realizada no Centro de Imunização Viegas, junto ao Centro Social Urbano. Os profissionais de saúde seguem aplicando a segunda dose para aqueles que já possuem esta oportunidade. Vale lembrar que é preciso conferir a data disposta no cartão de vacina, entregue no dia da aplicação da primeira dose. Não há antecipação de nenhuma vacina contra a Covid-19 aqui no município. Para receber a primeira dose, todos os públicos devem apresentar documento de identidade com CPF e comprovante de residência em Camaquã. Para profissionais de saúde ou da educação, é preciso documento que comprove o vínculo de trabalho na cidade. E para a segunda dose, é necessário levar identidade com CPF e carteira com registro da primeira aplicação. E agora nós vamos falar sobre gasolina, porque subiu 9 vezes desde janeiro de 2021 e já chega a R$ 7,00 no Rio Grande do Sul. Quem vai nos trazer as informações preocupantes sobre isso é a Nádia Martins. Boa tarde, Nádia. Boa tarde, Camila. Isso mesmo, o valor foi apontado na pesquisa semanal da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, realizada entre 15 e 21 deste mês. Em Bagé, o valor médio do litro da gasolina é de R$ 7,84 e o máximo chega a R$ 7,00 com quase 8. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o preço médio do combustível é de R$ 7,84 na cidade. O município fica atrás apenas de Porto Nacional, no Tocantins, onde a gasolina está sendo vendida a R$ 7,33. Na pesquisa da ANP foram analisados 316 postos em 32 cidades do Rio Grande do Sul. O menor valor foi encontrado em Sapucaia do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, por R$ 5,72. Já no Brasil, 4.483 postos foram analisados entre os dias 15 e 21 de agosto e o preço médio foi de R$ 5,95. No início deste ano, o valor da gasolina em Bagé era de R$ 5,59, ou seja, em 8 meses o aumento foi de cerca de R$ 1,60. O economista Gustavo Inácio de Moraes explica como que é definida a precificação da gasolina. A Petrobras, ela desde 2017 pratica uma política de preços em que ela atrela os combustíveis à cotação do mercado internacional. Então, todos os combustíveis, sendo derivados do petróleo, eles são, então, portanto, atrelados ao preço do barril do petróleo. Então, esse preço do barril do petróleo, cotado em dólares no mercado mundial, ele é convertido aqui no que seria, então, a receita da refinaria, né, com a venda desse subproduto, né, seja diesel, seja combustível, seja plástico, a partir, né, do aproveitamento do petróleo. É importante ressaltar que esse preço, mais uma vez, ele é cotado em dólares. Portanto, além da variação do mercado internacional do barril do petróleo, há que se ter também uma composição com aquilo que é o desempenho do câmbio. Então, se o câmbio desvaloriza, significa que produtos importados ou produtos cotados em dólares, eles precisam ter, né, um maior pagamento em reais. Se o câmbio valoriza, eles precisam ter um menor pagamento em reais. Trocando em miúdos, portanto, como conclusão, Petrobras define os seus preços, né, dos derivados do petróleo a partir de 2 elementos: a cotação do barril no mercado internacional e o câmbio, o comportamento do câmbio real versus dólar.
Ao lado da energia elétrica, a gasolina é um dos vilões da inflação neste ano. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, avançou 0,96% em julho, acumulando altas de 4,76% no ano e de 8,99% em 12 meses até o mês passado. Os dados do IBGE mostram que a gasolina subiu muito mais do que a inflação oficial e teve um impacto de 0,09 ponto percentual no IPCA de julho. O combustível teve alta de 1,55% no mês passado, acumulado elevação de 27,51% no ano e de 39,65% em 12 meses. Essa alta dos preços da gasolina nas bombas para o consumidor é menor do que o reajuste da gasolina nas refinarias, de 51% no acumulado do ano. Pois é, a gente pode perceber que o cenário do mercado internacional ele mantém uma pressão muito forte em cima do preço do petróleo, né, Nádia? Só para a gente ter noção, para os nossos ouvintes conseguir acompanhar um pouco mais a nossa pauta econômica de agora, em 12 meses, a média de aumento dos combustíveis foi de 40,5%. Então, é uma taxa, uma porcentagem muito alta. Segundo economistas, eles ponderam, né, que as previsões de crescimento de retomada da economia em vários países do mundo pós-pandemia possa reduzir um pouco esses percentuais, esses aumentos tão constantes, não só da gasolina, como do gás de cozinha e de outros itens básicos para o nosso dia a dia, né? O que pode, então, levar a uma redução e uma estabilização na demanda a médio e longo prazo. Mas o que nos preocupa, logicamente, é a curto prazo e o agora, né? Porque o que nos dói no bolso é o que a gente paga diariamente e não o que a gente vai pagar a médio e longo prazo. Mas, pelo menos, já há uma expectativa, um pouquinho de esperança. Os economistas também falam muito da importância de políticas de descarbonização, né, Nádia? Tirar um pouco essa ideia de fontes ligadas de energia que usam carbono, né? E a priorização de fontes de energia mais limpas, como incentivo à utilização de carros elétricos, especialmente como já acontece nos Estados Unidos e também nos países europeus. Mas aí eu acho que para que isso chegue a ser um pouco mais utilizado aqui no Brasil, a gente vai precisar ter uma educação econômica muito mais intensa e muito maior do que já existe, né? A gente fica na expectativa, então, que pelo menos esses itens tão essenciais reduzam um pouco de preço ou que não subam mais do que já está, né? Para que a gente possa sobreviver mais um pouco, porque tá complicado. Com certeza, Camila. Mas a respeito de investir em carros com energia elétrica, as políticas públicas brasileiras, né, vão ter que reformular as rodovias, colocar carregadores, né, mais próximos, porque tu imagina se um motorista sai com um carro elétrico e anda tantos quilômetros e não encontra uma tomada para recarregar a energia do carro, daí ele fica no meio da estrada. Então é um projeto, assim, para primeiro mundo. No Brasil, duvido, assim, torço para que não demore tanto, mas vai demorar para poder ser aplicado aqui no Brasil, porque tem que investir em infraestrutura, rodovias, até mesmo Wi-Fi, né, de qualidade. A gente percebe que tantos países têm acesso à internet em vários locais, paradas de ônibus, e aqui no Brasil ainda anda a passos lentos, né? Tantas pessoas alunos, inclusive, que não conseguiram estudar na pandemia porque não têm acesso à internet, e também a gente paga por uma internet que nem sempre tem qualidade, né? Exatamente. O Brasil precisa ser um pouco mais desenvolvido para assuntos que envolvem economia e estrutura. Nádia, muito obrigada. Tecnologia também. Exatamente. Muito obrigada e a gente volta a conversar durante a programação. Até mais. Até mais. Essa foi a Nádia Martins falando de economia, que a gente precisa discutir bastante. Agora são 12h44, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Programas com jornalismo diferenciado, debates, entrevistas e a interatividade com o ouvinte. A acústica faz a diferença no rádio regional. Jornalismo Acústica. Informação, agilidade e credibilidade. Hora certa. Lojaspompeia.com. É fácil ser fashion. 12h44.
Temporada Casa Fashion Pompeia. Cama, mesa e banho em 8 vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Compre na loja, no site ou no app. E aproveite! Pompeia. É fácil ser fashion. A Mix Bebidas oferece a você todo o material necessário para a realização do seu evento. Os melhores preços da cidade e atendimento diferenciado. Pensou em realização de festas e eventos? Mix Bebidas é a solução. Contamos também com plantão no 81160249. Mix Bebidas, fazendo a sua festa ficar ainda melhor. Teleentrega 3692-2783 ou 3671-5766. Capitão Adolfo Castro, número 500. Esqueça a internet que você conhecia. Oi Fibra chegou para mudar tudo isso. São 200 mega por R$ 99,90 por mês no débito em conta e conta digital. Vem pra Oi Fibra, alta velocidade e muita estabilidade para sua vida digital ser mais real que nunca. Oi Fibra muda tudo. Pergunte para quem tem. Ligue 0800 080 8000 ou acesse oifibra.com.br. Oferta com fidelização de 12 meses, sujeito a multa em caso de cancelamento. Consulte disponibilidade e regulamento no site. Você sabia que existem mais de 3.000 doenças de pele, unhas, mucosa e cabelo que têm diagnóstico e tratamento? Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Cirurgia Dermatológica. Agende um atendimento na Rua Cristóvão Gomes de Andrade, 501, em Camaquã. Fone 51-3671-3226. Galles Restaurante comunica que está atendendo em forma de buffet, tomando todos os cuidados conforme decreto e orientações dos órgãos de saúde, com uso de máscaras e luvas. Realize seu pedido também por teleentrega no 51-3671-9435. Acompanhe diariamente nosso cardápio no Facebook, Galles Restaurante. Aqui você se sente em casa. Endereço Olavo Moraes 634. Promoção Eu Acredito. Você passa no crédito. Banrisul e Mastercard fazem acontecer. R$100 mil em prêmios, mais mentoria financeira para tirar seus planos do papel. E mais, centenas de prêmios para você agarrar no site da promoção. Atenção pro passo a passo. Cadastre-se no site da promoção. Jogue na máquina de prêmios sempre que usar seu cartão de crédito Banrisul Mastercard, independentemente do valor. Cadastre-se em euacredito.banrisul.com.br. Prepare-se para o maior evento digital de inovação do estado. Vem aí o Insight Sul, nos dias 10 e 11 de setembro. Para a edição deste ano, o Sebrae RS idealizou atividades presenciais e à distância. Venha se conectar com a inovação e tendências dos negócios. Acesse insight.sebrae-rs.com.br para conferir a programação e garantir o seu ingresso. Sebrae RS, empreendedorismo que transforma. E o meu provedor é o Camaquanete, eu dou like pro atendimento nota 1000. E o instalador é show. Fibra ótica Camaquanete, planos de até 300 mega. Assine hoje mesmo, 3671-9999 ou 3671-1444. Ei, tá entediado nessa quarentena? A KNN Idiomas tem um convite pra você. São mais de 700 emisores escolas em todo o país. Sabe por quê? Porque o foco é a conversação desde a primeira aula e usando o seu gosto pessoal. Você também conta com aulas e suporte online em nossa plataforma exclusiva. Vai continuar aí de bobeira? Então junte-se aos mais de 100 mil alunos por todo o país. Venha pra KNN Idiomas. Funerária Jardim, de Vera Lúcia. Conta com matriz em Camaquã e filiais em Arambaré e Cerro Grande do Sul. Prédios próprios, frota sempre renovada. Contamos também com artigos para cemitério, plano funeral, convênios, serviços de cremação. Pagamento facilitado. Funerária Jardim, Rua Pinheiro Machado, 581, em frente à Fubra. Atendimento 24 horas. Fone 3671-1468.
O seu começo de tarde na Acústica tem mais informação. Jornal da Acústica, de segunda a sexta ao meio-dia. Oferecimento Lojas Pompeia. É fácil ser fashion. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, dermatologista. Camaquanete, seu provedor de internet. Doutor Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. E Meta Imóveis, realizando sonhos. Meio-dia e 49 minutos e o Jornal da Acústica desta terça-feira vai ficando por aqui. E teve como oferecimento Camaquanete, fibra ótica de ultra velocidade. Contrate agora pelo 3671-9999. Pompeia, é fácil ser fashion. Laboratório Albuquerque, análises clínicas. Meta Imóveis, realizando sonhos. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, médica dermatologista e cirurgia dermatológica. E doutor Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. Você fica agora com o correspondente Ipiranga e logo mais tem Zap Zap. Até amanhã. Você ouviu o Jornal da Acústica. Vem aí o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Concede liberdade aos filhos de ex-policial rodoviário morto por PMs em Torres. Polícia indicia e pede a prisão de 4 estudantes de medicina de Porto Alegre que burlaram o sistema para antecipar segunda dose de vacina contra a Covid-19. Em sabatina para segundo mandato, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, critica a Operação Lava Jato, encerrada na sua gestão. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Marcela Punk. Muito boa tarde, 12 horas 50 minutos. Chove em Porto Alegre com temperatura de 17 graus. O corpo do policial rodoviário federal aposentado Fábio Zortea, morto por policiais militares em Torres, foi sepultado no final desta manhã. Sepultado há pouco aqui no cemitério municipal de Torres, o corpo do policial rodoviário federal aposentado Fábio Zortea, 59 anos, morto em ação da Brigada Militar na madrugada de segunda-feira, em frente ao prédio onde morava com a família na área central da cidade. O velório contou com dezenas de familiares e amigos. Policiais rodoviários federais também prestaram homenagem. O superintendente da instituição no estado está aqui no local. Mais cedo, a juíza Marilde Angélica Weber Goldschmidt concedeu liberdade aos filhos da vítima, Luca e Fábio Zortea, que foram presos em flagrante por tentativa de homicídio dos policiais, desobediência e resistência. A juíza homologou o flagrante, mas decidiu por libertá-los. Um dos filhos ficou ferido e está internado no hospital da cidade. O outro ainda conseguiu comparecer ao velório e ao sepultamento do pai. Para a Rádio Gaúcha de Torres, Eduardo Matos. Titular da Secretaria da Segurança Pública, o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, comentou a abordagem policial realizada na madrugada de segunda-feira em Torres. Ranolfo Vieira Júnior disse ao Timeline nesta manhã que a ação fugiu da normalidade das abordagens. A boa técnica, como se diz, recomenda que só se emprega arma de fogo quando o seu oponente à intervenção policial esteja também por utilizar ou esteja utilizando o armamento de fogo, né? Então isso é muito claro, embora eu tenha que ter todo esse cuidado de não fazer um juízo antecipado. Segundo o vice-governador, os 5 policiais envolvidos no caso eram experientes. 2 deles eram formados